Seja muito bem-vindo ao canal Clube da Venda Coberta. Meu nome é Daniel Corrêa e o intuito desse canal é mostrar a realidade da Bolsa de Valores, do investimento em ações de longo prazo, das operações com opções, não só na teoria, mas na prática. Então eu montei duas operações de venda coberta e também venda de put misturado para te mostrar exatamente como isso funciona. No vídeo de hoje eu vou abordar a operação que começou em março de 2022, que é uma operação voltada para o curto prazo, onde eu comecei com R$ 35.500 investidos, hoje eu estou com quase 57 mil ao longo do tempo e logo após a vinheta eu vou te mostrar como consiste a operação, como é que maneja a operação, os resultados da operação, como é que foi o último mês e como é que eu estou montado para a série I. Antes de eu começar a explicação em cima da operação, eu quero te convidar a se juntar a nós no grupo do Telegram, porque lá em primeiro lugar, tudo o que acontece na operação, eu já pego o print e mostro das negociações que eu fiz, de como é que está uma carteira, o que eu estou pensando quando eu faço aquela operação, então você já vai saber em real time. Além disso, eu estou lá para debater assuntos de ações e opções o tempo todo, eu estou sempre presente, só que não ache que lá é um lugar onde você vai encontrar pessoas dando dicas, pessoas postando suas operações, especialmente de curto prazo, porque em primeiro lugar eu não acho que isso seja viável para o investidor pessoa física, então eu não quero estimular, e em segundo lugar porque isso deseduca, então o ambiente lá é um ambiente de pessoas que eu tento fazer o mais consciente possível com relação ao investimento na Bolsa de Valores. Quando a gente fala de operação de taxa, que é uma operação voltada para o curto prazo, o que ela busca é bater o CDI. Por que ela quer bater o CDI? Porque o dinheiro que a gente vai utilizar nessa operação é um dinheiro que está no CDB. É uma reserva de emergência, talvez nem tanto reserva de emergência, mas mais uma de oportunidade, onde a gente vai tentar bater o CDI consistentemente, de forma que você pode até fazer para um mês ou dois, mas o objetivo é que você mantenha esse dinheiro lá, para os juros irem ganhando tração e os juros ficarem exponenciais, como é o que aconteceu com a nossa operação, e você vai ver ao longo do vídeo o retrato dela, como é que ela tá. Então, para a gente conseguir isso, a gente não pode ser ganancioso e querer ganhar 3, 4, 5, 6% aproveitando o movimento do papel. Então, a gente monta uma operação aonde eu faço uma venda coberta, de forma que o prêmio dessa opção me proteja bastante em caso de queda e o que eu vou ganhar é o valor extrínseco. Para isso, tem que ficar muito claro dentro da minha cabeça qual que é o objetivo da operação. Eu não quero ter mais ações. Se eu quiser ter mais ações, é outra operação, que é justamente o vídeo que vai sair na próxima semana. Com essa operação, eu quero ter mais dinheiro no curto prazo, porque isso eu estou compondo com a minha outra carteira de longo prazo. Então, como que eu montei essa operação no último vencimento, que foi a série H, que é o último vencimento concluído? Atualmente, eu tenho 2.200 ações nesse portfólio e quando o Banco do Brasil estava em 26,83, eu vendi 2.200 H541 de strike 25,92. E eu recebi R$ 1,32. Então, qual que é a lógica? A lógica é o seguinte: se o papel está cotado em 26,83 eu recebo 1,32, o meu custo agora passou a ser 25,51. Então, tudo o que eu quero ganhar nessa operação é a diferença entre o strike que eu vendi e o meu custo, pegando o preço do papel no momento que ele estava e descontando o prêmio recebido. Então eu tenho um colchãozinho que é a diferença entre o meu custo e o strike, que é justamente o valor extrínseco da opção, e é isso que eu quero ganhar. Só que para tudo isso ficar muito claro para você, dá uma olhada nesse gráfico que está aqui ao meu lado, que inclusive é o gráfico da planilha gratuita aqui do canal, que ele controla opções, venda de put, venda coberta, carteira de ações, controla tudo. O link do tutorial está aqui, a descrição também, é só clicar lá e baixar. Aqui, nesse gráfico, a gente consegue acompanhar as principais informações. Então, eu tenho 2.200 ações. No momento, ela estava cotada a 26,83. Eu vendi o strike 25,92, recebendo 1,32. O meu break-even, ou seja, meu custo foi para 25,51. Eu estou ganhando 41 centavos, que é o VE,
bruto, né? E se eu multiplicar por 2.200, vai dar exatamente o lucro da operação, que é R$902. A data era 15/7, quando eu fiz essa operação, para o vencimento dia 16/8, aí minha taxa ao mês é de 1,51%. Proteção máxima significa o seguinte: quanto que o papel pode cair para que eu não perca nessa operação? Essa é a proteção máxima, que é a diferença entre o preço do papel no momento que eu fiz a venda e o meu break-even. A outra proteção, que é a proteção da taxa máxima, que é de 3,39%, significa o seguinte: se o papel cair 3,39%, eu ainda estou ganhando o 1,51% ao mês, porque o papel ficou acima do meu strike vendido. E é tudo isso que eu quero que aconteça nessa operação. Já a outra taxa, espero que tenha ficado claro, a partir do momento que eu perco o strike, que o papel perde o strike e começa a descer, a minha taxa começa a não ficar negativa, mas ela vai caindo até o ponto dela ficar negativa, que é abaixo do meu break-even. Nessa operação de taxa, o que é que o investidor quer? Ele quer ficar acima do strike vendido, que o papel fique. Ele não tem poder nenhum para decidir isso, mas esse é o melhor cenário. E o que é que ele faz se o papel vem contra? Ele se mexe. Ele não vai ficar olhando o papel cair e esperando o papel subir. Porque o dinheiro que está investido aqui, esses R$57 mil que eu tenho investido aqui, é um dinheiro que eu podia estar fazendo outras coisas com ele, outros tipos de investimento. E é de curto prazo, então eu não posso me dar ao luxo de perder. Imagina se o cara coloca R$100 mil da entrada do apartamento, aí ele vende um papel que está em 30, ele faz essa operação, o break-even dele passa a ser 28, o papel vai para 25. E ele vai precisar daquele dinheiro daqui 3 meses. O que ele faz? Dançou, não há venda coberta que dê jeito. Então, quando o papel vai contra, a gente mexe na operação, vai rolando para baixo, fazendo alguns manejos, de forma que a gente sempre proteja a operação toda e o break-even de uma potencial queda. Por outro lado, o que é que o investidor dessa estratégia não está de olho? Na quantidade de ações. Eu comecei com 1.000 ações do Banco do Brasil, hoje eu tenho 2.200 porque teve desdobramento. Então, suponha que eu cheguei a ter 1.100, aí desdobrou, foi para 2.200. Como isso? Reinvestindo o dinheiro que eu ganhava na operação. Mas eu cheguei a ter 900 ações, 800 ações, porque quando o papel vai subindo, eu vou acompanhando essa venda que está aqui. Se o papel for para R$35, eu vou sair do strike 25,92, vou vender um monte de ação para recomprar a opção muito mais caro do que eu vendi, e aí eu vou vender uma nova opção por 34, por 33,50, alguma coisa nesse sentido. Eu vou sempre buscando a taxa. Foco, taxa, quantidade de papéis irrelevante para esse tipo de estratégia. Por isso que você não pode confundir com a venda coberta que a gente faz fora do dinheiro. E você também não pode usar a operação de venda coberta fora do dinheiro quando o seu objetivo é ganhar uma taxa de curto prazo. Porque qual que é a proteção que você está tendo? Se você vende uma opção, vamos supor, de 30 centavos, você está tendo 30 centavos de proteção para baixo. Se o papel está em 26,83, digamos, você está protegido a 26,53. E o papel cai para 25, para 26, você faz o quê? Entendeu? Você vai rolar essa venda para baixo? Já perdeu o timing. Fica muito complicado. Então, cada uma das estratégias, elas têm que ser usadas no cenário adequado. Mas o problema dessa operação aqui é que eu fui um pouco gulosinho e para complementar esta taxa aqui, eu vendi umas puts. Só que eu vendi put de Vale, porque Vale estava no momento ali que eu estava gostando de vender, que foi assim. No dia 15 de julho, Vale estava em 62,60 e eu fiz uma venda de 1.500 opções no strike 57,83. Qual que é a minha ideia com isso? Vendi por 21 centavos. Qual que é a minha ideia com isso? A minha ideia é que todas as vezes que o papel não chegar, eu pegue essa remuneração de 21 centavos e some a taxa. Só que já estava acontecendo uma coisa estranha que eu fui me atentar quando eu fui montar esse vídeo. Então você veja que erros a gente vai cometer o tempo todo. Se você cometer erros, busque melhorar dali para frente. O que você fez dali para trás não adianta nem se martirizar com algum erro grande que você cometeu. Olha o que aconteceu aqui. Tudo isso daqui foram as puts que eu vendi e eu ganhei todas essas daqui, menos essa.
Só que olha como a proteção de queda, ou seja, a distância para o strike foi caindo e a remuneração bruta também. Ou seja, eu estava assumindo cada vez mais risco em troca de uma remuneração cada vez menor. Esse cenário acontece quando a volatilidade diminui. E se eu tivesse prestado mais atenção no cenário, talvez eu não tivesse entrado nessa venda e muito provavelmente é uma coisa que eu não vou fazer nessas condições daqui em diante. A não ser que mude alguma coisa. E olha outra coisa interessante, eu sempre vendi a 1.000. Aí a remuneração caiu, eu quis pegar o mesmo prêmio, aumentei o lote, aumentei meu risco, meu notional, né? Quanto eu podia perder, e foi aí que eu tomei ferro. Por que que isso aconteceu? Esse daqui é o gráfico de Vale, só que aqui já conta com a distribuição de dividendos, tá? Eu vendi quando o Vale estava aqui, nesse período aqui, tá vendo? Só que depois disso ela caiu tudo isso daqui. E aí meu strike passou a ser 56,05. O que que aconteceu? Eu viajei, tava viajando nesse período. Eu não conseguia operar, porque o XP tava uma porcaria. Eu mandei uma mensagem pro meu assessor e falei, cara, zero essa posição, não quero nem saber como é que tá isso daí, eu quero tranquilidade. Por quê? Cara, chegou aqui no ponto onde era a minha venda. Quando eu faço uma venda de put, eu não quero assumir aquelas ações. Porque eu posso assumir por 56 e aquelas ações caírem para 50. E aí eu pego um dinheiro que é de curto prazo e tomei R$6 na cabeça. Como é que eu vou recuperar essa operação depois? Então eu sempre uso nesse aspecto. Eu vendo put como se fosse uma venda coberta de remuneração de capital. E se o papel chegar lá, eu saio da frente. O papel caiu, eu saio da frente. Eu quero sossego, eu não quero ficar preocupado em depender do mercado para eventualmente sair da frente dessa venda de put. E aí quando o papel estava em 55,80, ó, eu zerei essa operação por 1,04, amargando um prejuízo danado, me trouxe uma remuneração negativa de 2,11%, porque é o valor que eu perdi em cima do capital investido. Então, nesse vencimento, o grande ferro que eu tomei foi da venda de put. Só que eu sei que isso vai acontecer. Quando chega, eu assumo o prejuízo, eu não fico rezando para o mercado subir. É meio que uma aposta de que o mercado não vai chegar lá. Daí você pode pensar assim, voltando para o gráfico da Vale, você pode ter pensado assim, e se você tivesse esperado, nada disso teria acontecido, essa opção teria ido para o pó. Eu sei, você sabe agora, mas quando estava aqui, eu não vou jogar uma moedinha para o alto e ficar no caro coroa para saber se eu vou perder R$1, R$2 ou 10. Minério de ferro desabando. Isso daqui foi no dia que toda a Ásia caiu 6, 7%. Cara, eu não sei o que vai vir pela frente. Daqui para frente, eu não sei o que vem. Eu não opero isso, eu opero o que está acontecendo. Então assim, chegou no meu ponto de break-even, tchau. É assim que eu opero o put. E isso faz com que, como aconteceu agora, ó, nessa operação aqui, isso faz com que algumas vezes eu perca, porque eu podia ter ficado e sair, mas faz também com que quando eu perder não seja trágico, porque imagina se esse papel continua caindo e vai parar como eu falei nos 50. Imagina eu ter que comprar essa opção por R$6, 1.500 vezes 6, R$9.000, eu ter perdido 15% dessa operação, não funciona assim. Bom, aprendizado tomado. Eu ganhei nessa operação, na verdade perdi nessa operação 0,87% contra 0,87% positivo do CDI, porque aqui já compensei com o ganho que eu tive na venda coberta. Aqui eu tenho 9,73% no ano contra 6,55% do CDI. Eu tenho 33% em 2023 contra 13% do CDI e tenho 62% desde o começo contra 33% do CDI. Calma que eu vou te mostrar uma curva muito mais legal para você entender ainda o raciocínio de como a gente usa a composição do longo prazo. Mas antes eu quero te mostrar, depois disso tudo, como é que eu me preparei para a série I. Eu me preparei rolando essa opção para frente. Quando o papel estava em 27,63, foi no dia 14/8, eu vendi strike 26,89 por 1,18. A taxa estava bem menor, tá vendo? 1,35% ao mês. Só que olha que condição interessante, ó. Nessa operação que foi na série H, eu estava recebendo 0,41% de VE com uma proteção máxima de quase 5%. Faltando 32 dias para o vencimento. Faltando 37, ou seja, estava mais longe do vencimento, eu consegui uma proteção menor
de 4,27%. Embora o valor extrínseco tenha sido maior, tinha mais tempo por vencimento, o que me dá uma taxa ao mês menor. O que isso me mostra? Que a volatilidade do mercado estava mais baixa. Porque se aqui, faltando 32 dias, eu consegui 1,51% ao mês com 4,92% de proteção, por que aqui eu consegui 1,35% com 4,27%? Viés menores. Volatilidade menor. E no momento que eu montei essa operação, era o que dava para fazer de acordo com os meus critérios. Então é assim que eu estou montado nessa operação. Eu estou com um break-even de 26,45, o Banco do Brasil distribuiu o dividendo, mas eu estou numa posição nesse vencimento extremamente confortável, porque tem outra coisa. Depois que a gente apanha, eu pelo menos procuro ficar mais conservador, para colocar a cabeça nos trilhos, para fazer uma operação onde eu consigo entender o que está acontecendo com o mercado, porque como eu falei, eu estava viajando, nesse dia 14/8 foi justamente o dia que eu voltei, então estava completamente perdido, não estava acompanhando o mercado. O que é importante eu mostrar para vocês aqui, que eu estou montado nessa operação, esse daqui é o gráfico acumulado, porque quando você vai montando uma operação de juros sobre juros, é isso que acontece, a perda de 0,87% em comparação ao CDI, veja, a linha nem se abala. Então o objetivo é você ir fazendo posições consistentes e conservadoras, de forma que você vá ganhando isso. Porque como é que foram as operações? Isso daqui foi o meu resultado mês a mês. Então eu tive resultados, eles variam muito, e mesmo eu estando com uma queda de resultado e rentabilidade no final, ainda está bastante superior ao CDI. Então é uma operação que você tem que ir com calma, você não pode ficar afobado. Se o papel dispara, e você fica numa venda lá, não é isso que você não queria pegar a alta do papel, você queria pegar o valor extrínseco, vai fazendo devagarinho, e olha como é que tá. Eu tenho a outra operação do canal que eu falei, que é uma operação de venda coberta por longo prazo, e o resultado total dela é que hoje eu tô com R$103 mil, 106.200, perdão, e uma posição de opções de menos 4 mil e pouco, que são as duas vendas de opções que eu faço, tanto a venda coberta em Itaú, que é fora do dinheiro, quanto a venda coberta dentro do dinheiro para explorar a taxa. E essas duas operações somadas estão com essa rentabilidade. Esse gráfico é desde quando eu mudei para XP, então você pode ver que está dando 247% do CDI, 11,17% acima do Ibovespa e 25% acima do IPCA mais 6%. Claro que é uma janela de tempo muito pequena, mas o meu objetivo é que essa operação fique bastante tempo no ar para vocês acompanharem como que é possível um operador, pessoa física, que não fica o tempo todo ligado no monitor, conseguir ter resultados consistentes de longo prazo. Para isso, entender muito bem para que serve cada operação, não ser ganancioso e conseguir ter a tranquilidade de fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo, espero que tenha sido útil para você nessa sua jornada. Não esquece de entrar no Instagram e compartilhar esse vídeo com quem você achar que seja útil. Valeu!